cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe we'll have this equivalence next year, 2003. Yeah, sure. Vai? Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, Cruz Maltinos e Cruz Maltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul do nosso Brasil. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva, do canal Vascaíno desde sempre, e é um prazer imenso estar aqui para falar do nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, e dividir com todos vocês aí o noticiário esportivo do nosso clube. Então bora lá, gente, eu peço a todos vocês, já senta o dedo no like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, dá aquela força aí pra gente continuar com o nosso trabalho, família. Bora lá então dar início a mais um vídeo nesse dia de hoje, nessa fatídica segunda-feira. Eu peço perdão a todos vocês porque ontem eu não postei vídeo, porque a única coisa que eu iria falar aqui ontem ia ser para xingar os jogadores e o treinador, enfim. E eu acho que no momento que o clube está vivendo, no momento que o nosso Vasco está passando, vem passando, apesar de tudo estar dando errado, a gente ficar xingando também, com discurso de ódio, não vai resolver. E ontem eu tentei ali esperar um pouco para ver se alguma novidade iria aparecer, aguardei para assistir a entrevista coletiva para depois aí gravar o conteúdo de ontem, mas acabou que foi um fiasco a coletiva, enfim, então por isso eu preferi não gravar vídeo ontem, mas aqui estou eu no dia de hoje para a gente esmiuçar aí, o dia a dia do nosso clube. E vamos dar início então falando da vexatória partida de ontem, a qual o Vasco da Gama enfrentou a equipe do Botafogo no estádio Newton Santos, jogo fora de casa no Engenhão. Mais de 38 mil pessoas acompanharam a partida no estádio, um belíssimo espetáculo, diga-se de passagem. O Vasco que veio a campo aí com o nosso zagueiro aí, o Robson, né? Robson Bambu como titular. Aos 21 minutos ele precisou ser substituído pelo Manu Capasso. Mas fato é que, na verdade, mesmo que atrapalhou o Vasco da Gama na tarde de ontem, não foi a dupla de zaga, não foi um nome no específico. Na verdade, o time todo ontem não foi bem, né? E eu já vou chegar lá. Fato é que o Vasco da Gama perdeu aí de 2-0, estava 1-0 até os últimos 5 minutos da partida. Nos acréscimos, o Vasco acabou levando o segundo gol aí, sacramentando a vitória da equipe do Botafogo e deixando o Alvinegro Carioca aí mais do que isolado na liderança do Campeonato Carioca. Contrapartida, nesse exato momento, está chegando ao fim a partida entre Goiás e Coritiba. O Coritiba está conseguindo um resultado muito bom para o Coritiba e também automaticamente acaba ajudando nós, porque a equipe do Coritiba está vencendo por 2-0 lá na casa do Goiás. Essa partida aí, um confronto direto, né, nessa briga contra, no caso, né, o rebaixamento. Falando em rebaixamento, ele que vem nos assombrando, e esse ano aí a gente, mais uma vez, estamos na zona do rebaixamento, mais de 62% de chance nas probabilidades, né, que os matemáticos apontam que o nosso clube tem de cair, infelizmente, são as chances, né, essas chances são reais. E agora então, vamos começar a falar sobre o que aconteceu na partida de ontem. Gente, primeira coisa, né, foi uma vergonha por quê? Vergonha não é perder o jogo, porque o futebol, todo esporte é feito de vitória ou derrota, dependendo do esporte, talvez empate. Por exemplo, ontem poderíamos até mesmo ter saído com empate, mas não saímos nem com empate, nem com a vitória. Foi com mais uma derrota, um time covarde dentro de campo, um elenco extremamente limitado, jogadores desligados emocionalmente da partida, falhas individuais que eu vou começar a enumerar uma por uma aqui. O que acontece é o seguinte: Alex Teixeira, gente, até hoje não mostrou ao que veio ao Vasco da Gama. O Alex Teixeira, ele está jogando com o nome de 20 anos atrás.
A verdade seja dita. Hoje, Alex Teixeira joga no Vasco da Gama com o nome dele, que ele fez aqui quando ele tinha 17 anos, quando ele foi lançado ao elenco profissional do Vasco. Depois foi vendido para o futebol europeu, passou pela Turquia, vários países e voltou para o Vasco com status aí de cria, de ídolo. Até hoje não mostrou ao que veio, rigorosamente nada, não vem acrescentando em campo. Quando ele vai bem, o time inteiro vai bem. Ah, Álvaro, mas você quer queimar o cria? Não, eu não quero queimar o cria, gente, mas vamos ser sinceros. Quando o cara é diferenciado, quando o time vai mal, o cara é diferenciado, faz a diferença. E o Alex Teixeira está se mostrando só mais um no meio desse elenco bagunçadíssimo e limitado do nosso clube. Aquele gol que ele perdeu ontem não se pode perder de maneira alguma. Se fosse a equipe, com todo respeito, se fosse o Tupi de Minas Gerais, se fosse o Resende, se fosse o Mirassol, independentemente do adversário, aquele tipo de gol para um jogador de ataque, ele que é atacante a vida inteira jogou de meia atacante, barra atacante, segundo atacante, para chegar na cara do gol diante de quase 40 mil pessoas no estádio, o Brasil inteiro assistindo a partida, ele chutar a bola em cima do goleiro Lucas Perry, que é um grande goleiro, diga-se de passagem, vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro, mas ontem o Lucas Perry simplesmente adivinhou o canto e pulou para o lado direito, e o Alex Teixeira me chuta a bola no lado esquerdo e a bola pega no pé dele, quer dizer, e uma batida totalmente displicente, um toque na bola totalmente mal alinhado, com o corpo mal alinhado, mal posicionado para bater na bola. Você vê nitidamente o medo, o peso da camisa do Vasco da Gama, quando o Alex Teixeira pega na bola, a camisa está pesando e está pesando muito. Está pesando muito, quer ver? Gente, eu não quero queimar o cria, mas a verdade seja dita, se fosse o Nenê ontem tinha sido gol. Se fosse o Nenê na cara do gol, ontem teria guardado, teria feito o gol. Aí agora, gente, é o seguinte, a falha, mais uma falha aí, vou falar do Puma Rodrigues daqui a pouco, agora eu vou falar do Léo Jardim. Léo Jardim, mas se não fosse o Léo, o Álvaro Silva, o Léo Jardim, o Vasco teria tomado de 3, 4, 5-0. Tudo bem, realmente, só que ele tá ali para isso. O goleiro tá ali para isso. Eu sempre fui goleiro na minha vida e meus amigos familiares sempre falaram, cara, você escolheu a profissão mais ingrata, porque você joga bem. A profissão não, perdão, a posição mais ingrata, porque você joga bem a partida inteira e você aí em um momento de falha, você acaba levando o gol que pode mudar todo o resultado da partida, o panorama de uma partida, né? Mas fato é que se ele escolheu ser goleiro, se ele é goleiro profissional do nosso clube, não adianta ele fazer 4, 5 grandes defesas na partida e na bola fácil ele entregar a paçoca. O atacante do Botafogo entrou em diagonal. A bola foi batida no canto dele, a bola não foi colocada em diagonal, não foi colocada no ângulo. Ela foi batida no canto dele rasteira. Ele vai e tenta agachar para tentar fazer uma defesa de futsal. Tenta agachar para colocar o joelho na frente. Ridículo. A bola passou no meio das pernas dele. Sendo que ali é básico. Se ele fica na base normal e faz a queda para o lado, já estava feita a defesa. Talvez não conseguisse encaixar, mas já espalmava para escanteio, que era o básico. Era o básico. Agora sim, o Puma Rodrigues fez o primeiro tempo até que mais ou menos, tentando ali algumas escapadas na ponta direita. No segundo tempo entrou muito desligado, muito desligado. E aí, para completar, o segundo gol, na verdade os 2 gols do Botafogo foram ali nas costas do Puma Rodrigues, mas o segundo gol ficou muito escrachado. Há quem diga que houve um puxãozinho ali, que pode ter sido pênalti, mas fato é que o VAR não chamou, não teve, na minha opinião, é um contato de jogo, não foi nada de outro mundo. Teve um contatozinho no ombro, mas não foi para aquele tombo todo. O Puma Rodrigues parece estar esfarelando, toda a partida parece que ele está esfarelando. A verdade seja dita, não sabe marcar, muito fraco defensivamente. Hoje eu sou obrigado a concordar com boa parte da torcida do Vasco da Gama que quer ver o Puma Rodrigues pelas costas, quer ver ele vendido aí logo urgentemente. Porque assim, é um atleta que quando pega a bola até faz alguma coisinha. Mas quando tá sem a bola, ele é lateral direito, todos os gols, vira e mexe sempre que ele está em campo, a maior parte dos gols que o Vasco da Gama leva passam pela lateral direita com bola nas costas do Puma Rodrigues ou jogada diretamente contra ele no 1 contra 1, que ele simplesmente não marca direito, vai com a perna mole, corre de qualquer maneira, se posiciona mal, enfim, muitas falhas individuais. Pedro Raul ontem muito mal na partida, no primeiro tempo apagado, no segundo tempo estava tentando esboçar uma reação ali, pedindo para seus companheiros tentarem tabelar com ele, triangular, entendeu? Só que assim, não adianta, Pedro Raul, você chegar no meio do jogo, um campeonato brasileiro, você ter a semana inteira para treinar e você querer discutir com seus colegas de trabalho, seus companheiros de equipe, que tem que tocar aqui, que tem que tocar ali, que tem que tabelar, meu querido. Você tem a semana inteira para fazer isso. Quando chega no dia do jogo, é hora de colocar a porcaria da bola para dentro do gol. É simples assim. É fazer o gol e parar de mimimi. É você, Alex Teixeira, todos vocês do ataque do Vasco. O ataque do Vasco está um lixo, está um fiasco. Desculpa do palavreado.
a você torcedor e torcedora do nosso clube, mas a verdade é essa, o nosso ataque tá um lixo. O ataque do Vasco desconhece o que é gol há muito tempo, portanto que nosso último gol foi de pênalti por um volante que fez. Porque até isso, os atacantes do Vasco tremem. Olha a magnitude do Vasco da Gama quando tem um pênalti a favor do Vasco. Ultimamente não são os atacantes que batem o pênalti. Então quer dizer, cadê os atacantes do Vasco? Cadê o nosso elenco? E tá ficando cada vez mais vergonhoso. Um elenco extremamente limitado, não tem peça de reposição. Eu quero saber também por que o Léo Jardim é bom goleiro, mas ele falha, já mostrou que na hora H ele entrega um pouco da paçoca. Eu quero saber o porquê que até agora não deram chance pro Ivan. Por que não deixaram o Ivan jogar uma partida de Campeonato Brasileiro? Uma, ou duas, ou três? Por que não deram rodagem pro Ivan? Pra que trouxe ele? Só pra ser mais um nome na folha salarial? Então deixasse o goleiro da base, poxa. Deixasse o House. Só pra você pagar salário pra um cara, pro cara ficar parado, deixava o goleiro da base, subia o goleiro do sub-20, entendeu? Agora você contrata, você vai lá na Rússia, faz aquele auê todo para contratar o cara por empréstimo juntamente à equipe de São Paulo Corinthians, para deixar o cara no banco o ano inteiro. É outra coisa que também não consigo engolir. Carabarral não tem a mínima chance, a mínima possibilidade de ser jogador profissional. Eu não sei quem descobriu esse camarada com o estereótipo de jogador. Alguém tem que explicar pra ele que ele pode ser o que ele quiser na vida, menos jogador de futebol. Ele pode jogar futebol sim, futebol recreativo, assim como eu, você torcedor, joga uma pelada, porque ele é peladeiro, ele não é um atleta profissional de futebol. Me desculpa, gente, o Carabarral é muito fraco. Um cara que se diz camisa 10, domina a bola no meio campo, precisando do resultado, toda hora só toca a bola pra trás, ou então dá balão pra frente pra ninguém. Ridículo. Ridículo. A gente exige explicações aí do Paulo Brax, do Luiz Melo, urgente. Eu exijo explicações aí dessa diretoria pífia do Vasco da Gama. Gente, se tratando ainda de elenco, né, o nosso zagueiro Miranda, ele pode estar de saída porque o contrato dele está terminando e a 777 então deve não renovar com ele. Portanto, nessa janela que se iniciou no dia de ontem, ele pode aí estar de saída, o Miranda, que é outra coisa também que me preocupa, porque ele não é esse jogadoraço nem nada. Muita gente, alguns falam mal, outros falam bem, mas fato é, a gente vai vender Miranda e vai ficar com quem na zaga? Porque até agora só veio o veterano Maicon. É o que está acontecendo. Estão dispensando jogador novo e contratando jogador medalhão, que são segunda e terceiras opções dos outros clubes. Eu quero saber de onde vem esse scout dessa 7777, que foi lá buscar o menino do Bahia, o volante, que era a revelação do Palmeiras, que chegou no Vasco e se machucou, o De Luca. Que foi buscar o Orediano na Argentina com o status de maior contratação do Vasco da Gama, que até hoje não conseguiu dar um passe eliminador, não conseguiu romper uma linha. Até hoje, só sabe se escapar pro lado e perder bola. Mais nada que o Luca Orediano faz. Que trouxe o Capasso, que agora está começando a se firmar, mas quando precisou entregou a paçoca. Que trouxe o Léo Jardim, que faz grandes defesas, mas nos jogos decisivos entrega a paçoca. Já são 2 gols aí nos últimas 3 partidas do Vasco da Gama, que o nosso goleiro entrega a paçoca. É o Matheus Carvalho, que é o Matheus Cocão, que veio do Náutico. Terceira opção do Náutico. Eu quero saber de onde vem esse scout da 777. Traz Carabarral, traz Juan Cruz, traz jogadores que ninguém nunca ouviu falar e que rigorosamente não jogam nada. Não jogam nada. Aí, gente, se tratando de reforço, o Vasco fez, para vocês, eu já noticiei isso semana passada, o Vasco fez uma proposta aí pro meia, pro camisa 10, Rodrigo Salazar, o uruguaio, de 23 anos. Ele que pertence atualmente à equipe do Schalke 04 da Alemanha, e o Schalke 04 então teria deixado o Vasco aí de stand-by, aguardando aí, deixando o Vasco esperando um pouquinho para dar uma resposta aí sobre o atleta, em relação ao atleta, se vem ou não para o Vasco da Gama. Mas fato é que o São Paulo, a equipe de São Paulo também fez uma proposta para o atleta e foi recusada. O Schalke 04 recusou a proposta do São Paulo. Ao que tudo indica, ao que a mídia nacional vem noticiando nas últimas horas, é que Rodrigo Salazar possivelmente deve acertar ou com o Vasco da Gama ou com o Internacional de Porto Alegre. Então vamos ficar de olho no desfecho nas próximas horas aí, que nós estamos precisando de reforços para anteontem, urgentemente, porque o nosso time é muito fraco, muito limitado sim, e a gente precisa, além de tudo isso, de um técnico. E falando em técnico, a nossa diretoria agora virou uma correria total, uma loucura total. Agora a diretoria do Vasco está correndo aí essa semana,
para tentar aí apresentar um novo treinador para que ele venha já estrear na próxima partida do Vasco, que é contra a equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte, que vai ser o jogo aqui no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, com portões fechados. Então a ideia da diretoria é que para a partida entre Vasco e Cruzeiro, o Vasco já tenha um novo treinador à beira do campo no comando da equipe. Gente, Bruno Prachedes voltou a ser especulado de novo no Vasco. Ele que começou a ser especulado no Vasco na sexta-feira ali, o nome dele ganhou muita força. Quando foi à tarde, as negociações ali, entre aspas, teriam melado. Quando chegou no sábado, saiu na mídia a notícia de que o Vasco teria encerrado as tratativas por Bruno Prachedes, e o fato é que hoje, depois da gente perder, depois de todos os canais aí esportivos e youtubers que falam de Vasco da Gama estarem aí batendo na tecla que a gente precisa de um reforço, pasmem os senhores e as senhoras, hoje saiu aí essa notícia, aí, essa bombástica notícia de que o Vasco voltou a negociar com o Bruno Prachedes. Olha aí, gente, o nível de atleta que está sendo especulado no nosso clube. Eles tentaram jogar isso na sexta-feira para ver se nós, torcedores, iríamos engolir. A gente não engoliu. Eles viram que houve uma negativa muito grande por parte da torcida pela contratação do atleta. Fato é que hoje, um dia depois da derrota vexatória para o Botafogo na tarde de ontem, eles vêm tentando jogar essa cortina de fumaça para tentar dar um cala-boca em nós, torcedores, com essa história de que voltou a negociar com o Bruno Prachedes. É outra coisa também que eu não consigo entender, são esses critérios para contratação, sabe? Eu não consigo entender. Por que você acha jogadores que não jogam bola para você pagar 100, 200, 300 mil e você não consegue encontrar jogadores que jogam efetivamente bola para pagar esse valor? E não é possível, gente. Quando o Campelo aquela vez quis procurar, ele procurou e achou o Germancano. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era Germancano. Ele foi lá e trouxe o Cano, bancou e, pô, hoje, tudo bem que está numa má fase, mas hoje é um dos maiores atacantes na atualidade do futebol brasileiro. Quem trouxe ele para o futebol brasileiro? O Vasco, que perdeu ele de graça, que já é uma outra história que não vem ao caso falar hoje. Mas fato é que quando você quer procurar um jogador de qualidade, você encontra. Um exemplo disso é o Botafogo. Tá todo mundo falando que o Botafogo é cavalo paraguaio, que o Botafogo daqui a pouco vai perder a força e não sei o que. Eu não quero saber. Eu só sei que os caras são líder, um aproveitamento monstro, mais de 80% de aproveitamento, uma pancada de vitória uma atrás da outra, e jogadores que, entre aspas, muita gente não conhecia, estão jogando bola. Por que no Vasco só traz jogador que ninguém conhece e que não joga bola? É isso que eu não consigo entender, esses critérios de contratações aqui no nosso Vasco. Gente, agora é o seguinte, em relação a 777 Partners, o Euriquinho, né, que é o filho do falecido aí, do saudoso Eurico Miranda, ele que é candidato aí à presidência do Vasco da Gama nas próximas eleições que vão ocorrer agora em outubro. Ele que já falou taxativamente essa semana que um dos projetos dele, se ele for eleito a presidente do Vasco da Gama, é fazer uma faxina geral ali, fazer uma limpa, né? Retirar todos os torcedores aí, que seriam torcedores aí, entre aspas, do Flamengo, do Vasco da Gama, né? E ele também aí pediu aí ontem, né? E hoje de manhã, ontem/hoje aí, o impeachment, né? Ele pediu o impeachment do Jorge Salgado, juntamente com o Luiz Melo aí, que é o CEO da 777, na verdade eu usei a palavra errada, eu peço perdão, me equivoquei. Ele pediu a renúncia, né? Ele pediu ali a renúncia, né? A questão de impeachment é uma coisa que está correndo muito forte nos bastidores de São Januário, os conselheiros, os beneméritos, os grandes beneméritos, está tendo um burburinho muito grande nos corredores do Vasco da Gama em relação a essa situação do impeachment. Muita gente já levanta essa possibilidade como real, muitos já dizem que não vale a pena, que não compensa entrar nesse mérito agora, faltando poucos meses para as eleições, mas fato é que se a gente esperar até as eleições para tirar essa galera que está dentro do Vasco da Gama, nós vamos amargar mais uma Série B, infelizmente, e a gente vai virar chacota mais uma vez para todos os torcedores aí de qualquer time aí. A gente já virou chacota, né? Porque antigamente só zoava a gente quem estava ali no alto escalão do futebol brasileiro. Hoje em dia não. Hoje em dia tem clube da Série B que está tirando o Vasco para chacota, porque tudo agora virou essa bagunça. Todo ano sobe, desce, sobe, desce. O Vasco da Gama, infelizmente, parece um clube elevador, né? O que é o elevador? Ele fica o dia inteiro subindo e descendo. É o que o Vasco faz todo ano. Sobe, ilude a gente, no ano seguinte cai mais uma vez. Aí, gente, eu tive que pegar uma colinha, porque é muita coisa. Hoje, no programa na Sport TV, o jornalista Lédio Carmona, eu admiro até o trabalho dele, eu acho ele bastante crítico, mas admirei, eu gostei do que ele falou, é a verdade nua e crua do nosso clube.
eu vou abrir aspas para ele, ele falou: hoje o Vasco não tem, não tem um time competitivo, o Vasco não é organizado, o Vasco não tem perspectiva de melhora, não tem dinheiro, né? Não tem projeto e não pode jogar aí com a presença do seu torcedor, e até poucos dias estava sem o estádio também. Então quer dizer, o Vasco, aí abre aspas para ele, o Vasco está à deriva. E é verdade. Hoje o Vasco não tem uma representatividade à frente do nosso clube, não tem um investimento forte, não tem um elenco, não tem aí um técnico, não tem ao seu lado, quando vai jogar em casa, a presença do seu torcedor porque sofreu punição, e também não tinha até poucos dias aí o seu estádio que não estava podendo ser utilizado. Ou seja, o Vasco está à deriva. E aí só não vê quem não quer ver. E aí os torcedores vão esperar, vocês vão esperar a gente cair mais uma vez para se manifestarem, para aderirem, sócio zero, ingresso zero, porque não vai resolver. Não vai resolver. Aí sabe o que vai acontecer? Aí se o jurídico do Vasco conseguir ali derrubar, eliminar, para que o Vasco volte a jogar com a presença do seu torcedor, 20 mil pessoas vão comprar o ingresso para assistir o jogo do Vasco em São Januário, vão comprar a camisa do Vasco na Mega Loja, vão consumir no entorno de São Januário, para colocar dinheiro no bolso dessa 777. Que é muito perigoso, jogo contra o Cruzeiro é muito perigoso, a gente toma mais uma sacolada, perder, né? E aí o torcedor vai ficar pé da vida de novo, e vai querer depredar o estádio, vai querer xingar, invadir campo, tudo de novo. E o ciclo se repete, Mas por quê? Porque nós, torcedores, estamos aceitando. Eu não aceito mais. Eu pergunto para você, torcedor e torcedora, vocês vão aceitar? Vocês vão continuar sendo coniventes com essa máfia que está dentro do nosso clube? Eu não sou mais conivente. Não compro mais camisa, não vou mais em estádio enquanto essa gestão nojenta estiver à frente do nosso clube. Não vou financiar essa patifaria. Eu não vou financiar, porque o dinheiro entra no Vasco e não é pouco, entra por várias portas, e na hora de sair, ele sai por uma única porta só, que ninguém sabe para onde vai. É isso que acontece no nosso clube. Gente, o site norueguês hoje, agora há pouco à noite, noticiou aí uma reportagem investigativa sobre a 777 Partners, e esse assunto aí vem ganhando proporção no mundo inteiro. E agora à noite aí a Net Vasco se pronunciou em relação a isso, colocando assim: o Vasco já sabia, né, desse escândalo quando a SAF da 777 foi instaurada no Vasco da Gama. Mentira, porque assim que saiu a notícia, os conselheiros do Vasco da Gama pediram esclarecimento. Aí passou pouco tempo, a Net Vasco já meteu essa. Mentira. Eles não sabiam e não sabem, sabe por quê? Porque fizeram um negócio totalmente errado nas coxas para eles se beneficiarem, juntamente com essa corja da 777, com esses beneméritos que estão lá mamando no clube há muitos anos, com esse pessoal que usa o Vasco para cabide de emprego, que usa o Vasco aí para colocar o seu jogador que ninguém quer, aí coloca lá para ganhar um salário astronômico, fora da realidade, entendeu? É para isso que o Vasco está servindo, para lavar dinheiro, para usar pessoas como laranja, para retirar recursos do Vasco da Gama. É o que estão fazendo com o nosso clube. E nessa reportagem desse jornal norueguês, teve um ex-funcionário da SAF do Vasco, da 777, no caso, perdão, da SAF do Vasco não, da 777 Partners, que ele se pronunciou, né, e falou um pouco daquilo que ele viu. Eu vou abrir aspas para ele, eu vou até ler aqui a reportagem, que está dizendo aqui, é o seguinte, abre aspas aí para o ex-funcionário da 777 Partners. Todos os negócios deles dão prejuízo. Esporte, aviação. E quem vai ficar com prejuízo? Os parceiros de John Venturi. A empresa diz que financia, mas eles não podem ter tanto dinheiro quanto dizem. Simplesmente não é possível. Eles não precisam de muito dinheiro. O que eles fazem é movimentar o dinheiro de um lado para o outro, e é sempre o mesmo dinheiro. Ponto final, fecha aspas. Gente, então tá na cara. O que é isso? Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é o que eles estão fazendo, usando o Vasco como laranja para lavar dinheiro com esses empréstimos nebulosos aí, é dinheiro entrando, é dinheiro saindo que a gente nem sabe. É usando o nome de gente que nunca nem pisou no Vasco da Gama, a irmã do Josh Wander. É o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, a 777 é investigada por várias fraudes. Josh Wander responde por vários processos. Aí, vamos dizer então agora
que o Jorge Salgado, juntamente com a sua diretoria, não sabia disso? Ah não, eles sabiam sim, porque eles falaram hoje através da Net Vasco, eles tinham conhecimento dessa situação quando instauraram a SAF no Vasco. Então é pior, né? Então é pior ainda do que a gente pensava, né? Porque eles não foram tirados de otário. O otário somos nós estamos sendo tirados de otário. Porque eles já entraram numa situação sabendo o que era, já com o golpe todo armado. Então foi o golpe do golpe. Porque já foi um golpe para o Jorge Salgado entrar no Vasco da Gama. E agora outro golpe para vender 70% do Vasco da Gama. E antes de sair, ele ainda quer tentar aplicar outro golpe para tentar vender 20% ainda que resta do nosso futebol. E eu pergunto para você, torcedor, torcedora, mais uma vez, vocês vão ficar parados? Vocês vão se movimentar? Vocês vão aceitar isso ou não? Porque eu já estou de saco cheio, eu já não aceito mais. Aí essa semana teve muito youtuber aí, que tá surfando na onda aí, olha, e aí veio colocar a cara a tapa, veio ser humilde, veio pedir desculpa, veio reconhecer que apoiou essa empresa lixo, e essa empresa lixo tá só sugando o nosso Vasco e afundando o nosso clube cada vez mais. Então assim, eu bato até os parabéns pro Mário Coelho, inclusive, foi um deles, que já deu um passinho para trás, já reconheceu, né? E tudo começa aí, no reconhecer. Porque essa 777 está roubando nosso clube e a gente tem que reconhecer urgente para começar a trabalhar aí contra essa empresa, usar as armas que a gente tem aqui na rede social, enfim, para tirar essa imundícia do nosso clube. Para tirar essa imundícia do nosso clube. E, gente, para a gente estar encerrando o vídeo de hoje, a partida entre América Mineiro e Vasco da Gama, que seria no dia 15 agora de julho, ela vai ser remarcada, ela foi cancelada devido à partida entre Corinthians e América Mineiro, que ocorrerá pela Copa do Brasil, né? Então, como o Corinthians, juntamente com o América Mineiro, vão disputar a partida pela Copa do Brasil, uma questão de calendário, a CBF então desmarcou a partida entre América Mineiro e Vasco, a data e o local da partida ainda estão a ser definidos, ainda não foram definidos, então quando a gente tiver a definição, eu trago aqui para vocês aqui a notícia, galera. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês, o resumo é basicamente isso. A culpa, os atletas são fracos? São. A gente precisa de um técnico para ontem? Precisa, né? O Vasco não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Agora, a culpa, gente, não é dos atletas. Os caras são fracos? São muito fracos. Os caras não jogam bola? Não jogam bola. E aqueles que sabiam jogar parece que desaprenderam. Só que a culpa maior de tudo, gente, a maior culpa de tudo é do presidente, é do vice-presidente, são dos conselheiros que votaram e aprovaram essa SAF de merda. É desse Josh Wanner, desse americano filho de uma puta que veio lá dos Estados Unidos para poder sacanear a gente aqui no Brasil. E tá todo mundo vendo. O Grupo Globo, através do seu jornalismo e suas reportagens, já estão noticiando. A Record, Bandeirantes, a internet, Jovem Pan, todo mundo está vendo isso. Pessoas e mais pessoas que eu conheço que torcem para o Flamengo, torcem para o Corinthians, para vários clubes espalhados no Brasil, não entendem o que estão fazendo com o Vasco. Está notório, está todo mundo vendo o vexame que estão fazendo com o nosso clube. Então fica aqui hoje essa reflexão para todos vocês. Valeu, família. Saudações Cruz Maltinas. E enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre e é nóis.